Lucas capítulo 14, versículo 26, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem que ficar xarope então para seguir a Jesus? Não é isso não, você vai entender mais para frente um pouquinho o que é esta palavra aborrecer. Versículo 27, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quero destacar o versículo de número 27, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 17. 1 Coríntios 1, 17. Diz assim: pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus loucas a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de homens, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 22. Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eu quero ministrar nesta noite o tema as duas faces da cruz. É a primeira vez que eu coloco uma cruz no altar. O Aldo é apaixonado por essas coisas e já mandou fazer, pelo menos que eu saiba, 2 ou 3 cruzes já. Imagina. Mas é a primeira vez que temos aqui, e eu não sei se você percebeu ao entrar, esta cruz. Quase não tinham percebido a cruz. Algumas pessoas não tinham percebido, mas os observadores perceberam. E não é tão difícil de ver. Eu quero ministrar nesta noite as duas faces da cruz. A primeira face da cruz, ela não é tão atrativa, porque é uma chamada para a morte. Mas a segunda face da cruz, ela se torna mais atrativa, porque é uma chamada da morte para a vida. Diga: as duas faces da cruz. Então, uma face é a chamada para a morte, e a outra face da cruz é a chamada da morte para a vida. Geralmente, quando se faz a introdução de uma mensagem, a introdução da mensagem deveria ser aquela coisa maravilhosa e gloriosa que chamasse a atenção, e muitas vezes nem se torna tão atrativa assim. Mas no fechamento da mensagem, as coisas se tornam mais deliciosas. Quando você vai almoçar e vai num restaurante, geralmente você começa comendo aquela salada maravilhosa, não é assim? Tem gente que fala salada não. Algumas poucas pessoas amam salada. Quantos aqui gostam de salada? Fala a verdade.
conheci uma pessoa que ele amava tanto salada, que ele dizia assim, e ele, quando ele ia comer, ele começava pelo prato quente. Eu falei, vem cá, por que você começa assim? Por que você não começa com a salada? É porque ele diz, eu gosto tanto da salada que eu deixo para o final. É raro você ver isso, né? As duas faces da cruz. A primeira face da cruz é uma chamada para a morte. E essa chamada para a morte, aos nossos olhos naturais, ela não é tão agradável. Mas você não vai poder viver a segunda proposta e a segunda face desta chamada sem a segunda parte da chamada, se você não viver a primeira. Então é muito importante você já prestar atenção para que você receba a introdução, que é a chamada para a morte. Você se aniquilar. É uma proposta agradável e boa, né? Nem tanto assim. Mas vai abrir um caminho para que você seja bem sucedido. Vai abrir um caminho para que você desfrute de paz perfeita, paz plena, e você não seja atormentado na sua jornada e na sua caminhada de desenvolvimento de fé e de vida aqui nesta terra. Muitas pessoas hoje estão vivendo debaixo de tormento porque negligenciaram esta primeira fase, a primeira face desta chamada, que é a morte. Porque se você morrer, você vai passar a viver. Não parece meio esquisito? Mas é exatamente esta proposta de Cristo. E Ele está dizendo, olha, se você não negar a você mesmo, a si mesmo, nem discípulo meu você pode ser. Aí vai falar a respeito do preço do discipulado. Quando você lê o texto de Lucas capítulo 14, e ele fala, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas ele vai falar, olha, antes de você entrar nesse discipulado, no começo da caminhada e na jornada, é preciso fazer uma avaliação do custo disso. Aí Jesus vai falar a respeito da construção de uma torre. Quando alguém vai construir uma torre, primeiro ele se assenta e ele avalia o custo, o preço, para não começar a torre e parar no meio do caminho, para que as pessoas passem e escarneçam dele. Olha, ele começou uma construção, mas não terminou. Nós estamos começando uma jornada em Jesus, e a proposta é que a gente não pare no meio do caminho, para que nós sejamos escarnecidos. A obra tem que ser completa, tem começo, tem meio e tem fim. E aí Jesus vai falar também a respeito de alguém que vai à guerra. Quando um reino se levanta contra outro reino, o reino mais fraco, ele começa a observar o exército do outro, ele começa a fazer a avaliação. E ele olha e ele diz, eu não tenho condições de enfrentar este exército, porque se eu enfrentar, eu vou perder a guerra. O que ele faz? Ele chama os seus diplomatas, os seus embaixadores, e envia ao rei ou ao líder da outra nação para negociar. É o que nós vimos nestes dias. Um avião da Rússia foi abatido nos céus da Turquia. Quem pode mais? Olhando no natural, quem pode mais é a Rússia. Se bem que a Turquia tem a OTAN por trás. Aí a confusão estava armada. Mas ele se apressa em falar com o líder da Rússia para buscar o quê? Paz. E aí Jesus está falando a respeito de um preço. Há um preço no discipulado. E o preço do discipulado é a aniquilação da nossa própria vontade. Esse é o preço, esse é o custo. Mas depois você vai poder ver os resultados e os benefícios desta renúncia. Se nós olharmos simplesmente pelo prisma da renúncia, da morte, do negar-se a si mesmo, aparentemente nós não temos vantagem alguma. Mas quando você entrar no segundo contexto, que é a outra face da cruz, que vai tirar você e transportar você da morte para a vida, você vai perceber que vale a pena se dispor a caminhar nesse discipulado de uma chamada de aniquilação pessoal das nossas próprias vontades, do nosso próprio eu. Amém? Diga, o preço do discipulado. A chamada da cruz é uma chamada de morte. A chamada do discipulado, do negar
negar-se a si mesmo, passa pela aniquilação e passa pela morte literal, se preciso for. É o martírio. Jesus estava discipulando os seus discípulos. Ele diz: olha, vocês querem verdadeiramente ser os meus discípulos? Então vocês têm que negar-se a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e seguir-me. Algumas pessoas: ai, a minha cruz é tão pesada, mas tão pesada, eu já não estou suportando mais. Não há cruz tão pesada assim que você não possa suportar. Você pode suportar. E eu quero dizer para você: a sua renúncia não é maior do que o gozo que está proposto por Jesus Cristo. Não é maior. Seja qual for o tamanho da renúncia que você tenha que fazer, não vai ser nunca maior do que o gozo proposto que está por trás desta renúncia, que parece tão grande. O gozo que está proposto para esta renúncia que Cristo propõe, que é de morte e aniquilação de si mesmo, fala de um gozo que excede o entendimento humano. Então o preço do discipulado, escute bem, o preço do discipulado é rendição total, irrestrito, por amor ao reino e ao Senhor do reino. Diga: amor total. Primeiro, que está acima da tua própria família. Mas como assim, apóstolo? Eu vou mostrar para você. Se não tem em você a disposição de renunciar à própria família por amor a Ele, Ele diz que você nem é digno dEle. Mas como um negócio desse? Você vai entender. Observe comigo Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 37. Esta primeira fase da face da cruz, ela é um tanto quanto assim indigesta. Mas depois vai se tornar muito agradável, porque Ele vai nos estabelecer num lugar maravilhoso e glorioso, onde não seremos conduzidos pelos nossos sentimentos, onde não seremos alcançados pelas circunstâncias da vida. É o lugar de paz plena e paz perfeita. Então vale a pena caminhar neste caminho de renúncia e de morte, para sermos cheios da presença do Senhor, da presença do Altíssimo. Observe aqui, versículo 37. O preço do discipulado é maior do que a afeição familiar. E Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Então o preço do discipulado, o preço em seguir a Jesus, passa até, se preciso for, pela renúncia da própria família. Já viu aquele namoradinho aí que diz assim: olha, ou Jesus ou eu? Qual é a resposta? Já perdeu, meu querido ou minha querida. Foi. Aqui o texto é claro. Apóstolo, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Mas você vai ver a proposta extraordinária que vem depois. Algumas pessoas não suportam a segunda parte e a conclusão para ouvir a mensagem. Ela sai. Duro é esse discurso. Quem poderá ouvir um negócio desse? Mas se você permanecer até o fim, com o seu coraçãozinho escancarado, assim aberto, abre o teu coração, meu irmão, você vai sair deste lugar cheio da presença de Deus. E Deus vai fazer de você um campeão aqui nesta terra, em meio a este mundo tenebroso. Então, diga assim: eu abro o meu coração. Segundo lugar, o preço do discipulado é a disposição de abrirmos mão do nosso próprio caminho, dos nossos projetos pessoais. Mateus capítulo 7, os versículos 13 e 14 diz assim: olha o que diz. Olha o que diz a Bíblia: entrai pela porta estreita. Não é o projeto aí, porta estreita para emagrecer, não é isso não.
Esse aí até que é fácil, não é tão fácil assim. Diz assim: entrai pela porta estreita. Jesus não vai te puxar, meu irmão, olha, puxar você para entrar na porta estreita. É uma disposição que parte de você. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Estão poucos os que a encontram. Então a proposta do discipulado e a chamada para a aniquilação pessoal passa pela porta estreita. Não tem como entrar com aquela carga toda que a gente vinha trazendo do mundo, a bagagem. Tem que renunciar, tem que deixar para trás. Estreita é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação. Larga e espaçosa é a porta e o caminho que conduz à perdição. Mas ele está dizendo: entrai, é uma opção e é uma chamada. Isso fala o quê? De renúncia, de negar a sua própria vontade. Em terceiro lugar, a disposição no discipulado, em seguir a Jesus, é a disposição, se preciso for, de abrir mão até dos bens pessoais. Jesus, ele fala, e ele conta, a Bíblia conta a história de um jovem chamado jovem rico. Ele veio a Jesus e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: observa os mandamentos. Ele falou: eu observo todos. Jesus o amou, Jesus olhou para ele, e Jesus diz assim: então faz o seguinte, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Sabe o que aconteceu com ele? Ele saiu da presença de Jesus triste. Mas Jesus continuou o sermão. Aí vem a segunda fase do sermão. Ele só ouviu a primeira. Ele vai embora triste. Os discípulos de Jesus chegam a ele e dizem assim: ei, nós deixamos tudo para te seguir. E agora, o que a gente ganha com isso? Sabe o que Jesus disse? Preste atenção. Quem deixou pai, mãe, casa, tudo por amor a mim, vai receber nesta vida, neste século presente, 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Aquele jovem, a primeira parte do sermão que não fora agradável aos seus ouvidos, ele ouve e ele vai embora. Mas vem a segunda parte, onde Jesus não queria tirar nada dele, mas queria que o coração dele fosse liberto e não fosse dominado por aquilo que ele possuía. Na verdade, ele não possuía, as coisas possuíam ele. Nós não podemos ser possuídos pelas coisas, nós podemos possuir as coisas. Porque quando você é possuído pelas coisas, as coisas elas dão o destino para a sua vida e diz como você deve proceder. Mas quando você possui as coisas, é diferente. Você dá destino para aquilo. O preço do discipulado, a chamada para a renúncia, passa, se preciso for, pela renúncia dos nossos próprios bens. Ah, apóstolo, olha, eu estou em uma cruz e a minha cruz é tão pesada. A minha cruz é o meu marido, a minha cruz é a minha esposa. Ah, eu tenho uma cruz, a minha cruz é a minha enfermidade, a minha cruz é uma dor de cabeça constante, a minha cruz é a falta de dinheiro. Nada disso é cruz. A cruz é a renúncia da sua própria vontade, do seu próprio eu. A cruz é você dizer não para aquilo que é agradável aos teus olhos, agradável à tua carne, e se dispor a fazer entre a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade de Deus. O teste da cruz de Jesus foi o Getsemane. No Getsemane ele foi como que prensado. Getsemane é o lugar onde se extrai o azeite. Ali Jesus sofreu as agonias. A pressão foi tão grande porque ele chegou a suar gotas de sangue. E ele faz uma oração: se possível for, se for possível não passar por isso, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Ele abriu mão da sua própria vontade, para que a vontade do Pai fosse estabelecida na vida dele. Cruz é exatamente isso. Você abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. Cruz é quando chega no dia da célula, entre você ir à célula ou não ir à célula, você está com a disposição, olha, eu nego a minha própria vontade de ficar na minha casa e curtir o meu tempo, e mesmo o corpo pedindo para não ir, você diz eu vou. Se você está negando a você mesmo. Cruz é a disposição de fazer o que a Bíblia ordena você fazer, mesmo que você esteja com vontade ou não. Esta é a chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele se expressa, quando ele escreve a carta aos Filipenses, falando a respeito do Deus. O ventre se tornou o seu Deus, a comida, a bebida, as festas se tornam o Deus. Algumas pessoas não conseguem viver sem esse status. E ele diz assim, olha, Filipenses 3, 18 e 19: pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Eu escrevi no meu Instagram: se você só pensa nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, você é o mais miserável dos homens. Se você só pensa nas coisas deste mundo, você é o mais miserável dos homens. Então a primeira face da cruz, é a chamada para a morte. Não há poder na cruz. Não há poder na cruz. O poder está na mensagem da cruz. Algumas pessoas usam uma cruz pendurada no peito. Quando vem um demônio, ele pega assim. A minha teologia não condena isso. Algumas pessoas têm a cruz dentro das suas casas, em um lugar de destaque. Mas aquela cruz, e esta cruz que está pendurada no seu peito, ela não pode fazer nada por você, literalmente. Não há poder na cruz. O poder está na mensagem da cruz, que está por trás de tudo isso. Algumas pessoas acreditam que a ferradura de um cavalo colocada na porta da casa livra a casa do mal olhado. Não tem gente assim que crava uma ferradura na porta da casa para dar sorte? Você não pode fazer nada por ninguém, não dá sorte não. Se desse sorte, o cavalo não carregava mais aquela carga que carrega. Algumas pessoas acreditam que uma planta chamada espada de São Jorge, plantada no portão da casa, livra a casa do mal olhado. E plantam lá aquela espada de São Jorge. Tem gente que acredita que um galinho de arruda, e alguns até colocam assim na orelha. Eu já vi gente com galinho de arruda assim, um raminho de arruda assim, para dar livramento. Agora, se você tem a cruz como um memorial, e você traz à memória o que aconteceu naquela, porque milhares de pessoas foram crucificadas, não foi apenas Jesus. Mesmo antes de Jesus, a cruz não foi uma criação dos romanos, dos gregos, os persas já usavam. Milhares de pessoas passaram pela cruz, milhares. Mas Jesus foi diferente, porque algo vai acontecer a partir da crucificação de Jesus. O plano da salvação vai se manifestar na terra para resgatar toda a humanidade. Aí é o extraordinário de Deus. Então a primeira proposta da primeira face da cruz
é a chamada para a morte, para o negar a nós mesmos. Mas a segunda proposta e a segunda face da cruz é aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Isso é extraordinário. Essa é a visão, essa é a perspectiva, para que você saia deste lugar compreendendo, entendendo o plano da redenção que se manifestou através da crucificação. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus atraiu sobre si os nossos pecados. O profeta Isaías, ele viveu cerca de 730, 750 anos antes de Jesus. Mas ele viu com tanta clareza, ele viu a concepção, o nascimento, o crescimento, ele viu desde o seu nascimento até a crucificação. No finalzinho do capítulo 52, ele relata como Jesus ficou desfigurado ali na cruz do Calvário. O parecer de Jesus se tornou algo horrendo, que as pessoas, ao passar por aquele cenário, elas ficavam pasmadas, paralisadas, sem ação. Quando Jesus atraiu na cruz do Calvário os meus pecados, os teus pecados, ele atraiu na cruz do Calvário todos os tipos de enfermidades, deformidades do corpo humano. Ele atraiu sobre si, imagina isso. O apóstolo Paulo, ele entra no cenário e ele escreve à igreja que estava em Corinto. E esse cenário da igreja em Corinto, e ali Atenas, que é bem próximo, era o cenário e o berço da filosofia. As discussões filosóficas para os gregos, tanto os gregos como os judeus, a mensagem da cruz era uma insensatez, não tem sentido. Como que pode alguém ir para a cruz para salvar alguém? Isso é sinal de fraqueza. Então aqui, quando escreve a carta aos Coríntios, há 3 perguntas: onde está o sábio, o filósofo, para compreender isso? Não existia. Paulo, ele vai conviver com todo aquele cenário de filosofia, de ideias, de criatividades, que influenciava o mundo. Ele entra nesse cenário para falar a respeito do que Jesus fez na cruz. Era loucura. Eles não conseguiam entender, compreender. A cruz para eles era uma loucura, era uma insensatez acreditar nisso. Ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? O escriba não podia compreender. Quem era o escriba? Aqueles que minuciosamente estudavam as leis, a palavra. Eles não podiam ver, sabe por quê? Porque na concepção deles, na percepção do entendimento espiritual, Jesus se manifestaria na terra para libertar os judeus da opressão dos romanos. E Jesus vem, nasce em Belém, vai para Nazaré. Não tinha sentido acreditar num negócio desse, que uma pessoa comum pudesse ir para a cruz para promover salvação para toda a humanidade. Então eles falavam de filosofia, eles se moviam pelas filosofias, e a filosofia por filosofia não pode nos levar a lugar algum. Paulo diz: olha, eu não vim a vocês. E Paulo, ele não era uma pessoa qualquer. Paulo, ele tinha sido ensinado por Gamaliel. Gamaliel era o melhor mestre. Era como se hoje ele apresentasse as credenciais: eu fiz o meu doutorado, pós-doutor em Harvard, eu fui treinado e preparado, mas eu não vim falar com vocês com sabedoria humana. Não tem como convencer ninguém através do conhecimento e da informação humana, mas eu vim falar a respeito da cruz de Cristo. Aí eles piraram o cabeção. Loucura. Ele diz: é escândalo mesmo para os judeus. Os judeus, eles queriam sinais, e os gregos, eles buscavam a sabedoria. De repente entra esse Paulo com uma mensagem, a mensagem da cruz. A segunda face da mensagem da cruz fala daquilo que Jesus fez por você. Querido, Jesus pagou um preço por você. Primeiro, ele levou os teus pecados, o fardo do pecado que te prendia.
O jugo do pecado é quebrado nas nossas vidas. Nós nos libertamos e não continuamos mais debaixo da escravidão do pecado. Segundo, fala da redenção. Pela morte de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E através do seu sangue, nós fomos justificados. Olha o lugar que Ele nos estabeleceu na cruz. Tudo passa pela cruz. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Cristo se fez maldição no teu lugar. A segunda face da cruz diz que Cristo cravou na cruz do Calvário a sentença que nos era contrária nas suas ordenanças, para que pudéssemos, livres da lei, desfrutarmos da graça. A mensagem da cruz é a mensagem que proporciona a nós salvação, libertação, cura, e enche o nosso coração de paz e segurança. A mensagem da cruz nos tira, nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa extraordinária. Você pode viver nesta dimensão. Quando você olhar para uma cruz, não a tenha simplesmente como uma cruz. É muito mais do que simplesmente uma cruz. Pode significar muitas coisas, mas que o significado daquela cruz seja para você a salvação, a tua cura, a tua libertação, o preço que foi pago pela tua redenção. A mensagem da cruz para os gregos, para os judeus, para os escribas, era uma loucura, mas para nós é o poder de Deus que quebra as cadeias do inferno e nos faz pessoas completamente livres. Preste atenção. Os prazeres e os encantos deste mundo têm um tempo, depois muitas vezes se torna dor, angústia e tristeza. Mas quando você faz a sua renúncia pessoal para trilhar o caminho, que é o caminho da morte para o mundo, você recebe a vida de Deus, e você vai ser tomado pela justiça, pela paz e pela alegria do Espírito Santo. Você pode dar um aplauso a Ele? Vamos encerrando. Eu quero ler mais 2 textos. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que ele diz: buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Segundo texto, Gálatas 2:20 diz assim: olha a expressão do apóstolo: estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Cadê a equipe de louvor? Pode vir para cá. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vamos dar um aplauso a Ele? Glória a Deus! A chamada da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida é que vivamos as 2 faces da cruz. Apóstolo, eu quero viver esta segunda face. Eu quero desfrutar daquilo que Ele fez por mim. É possível? É possível. Mas só é possível se você viver a primeira face.
e construir toda a torre, não ficar pela metade. É o preço do discipulado. A disposição, se preciso for, dizer não para a própria família, por amor a Cristo. Queridos, nós vivemos num ambiente de muita liberdade, mas nem todo mundo tem a liberdade que nós temos. É possível que algumas pessoas aqui tenham passado por esse teste. Nós temos na igreja jovens que se converteram, que os pais não se converteram, e os pais se opõem muitas vezes aos jovens estar na igreja, de desenvolverem a sua fé. Isso existe? Existe. Mas nós vivemos num contexto que se permite ainda, mas existem algumas partes do mundo que não se permite isso, e muitas vezes paga pela decisão de servir a Cristo com a sua própria vida. Eita, que coisa maravilhosa e gloriosa. Mas o que está reservado é tão glorioso. Olha, como que pode ser um negócio desse? Não é muito estranho? Estevão, na sua disposição de servir a Jesus, ele foi para o martírio. Mas e aí? Se preciso for para o martírio, o preço do discipulado nos chama aí e passar por ele. E sabe o que aconteceu com Estevão? Será que ele sentiu a dor das pedras? Foi apedrejado. Será que Deus aplicou nele uma anestesia? Será que Jesus na cruz foi anestesiado para que não sofresse nenhum tipo de dor? Lógico que não, ele sofreu a dor. Mas sabe o que aconteceu com Estevão? Quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. E ele faz uma oração em comum: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa-os. O coração dele estava tomado de paz e segurança, mesmo sendo apedrejado. A primeira face da cruz é uma chamada para a morte, que é a renúncia da nossa própria vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. Mas a segunda proposta, a segunda face da cruz, é que vamos ser estabelecidos por Deus num lugar extraordinário de autoridade, acima de principados e potestades, nas regiões celestiais. Nós vamos estar assentados num lugar onde as circunstâncias deste mundo não afetam a nossa alma. Não afetam a nossa alma. Como Jesus, naquele barco, sendo agitado pelas ondas e pelo vento, repousava tranquilo, enquanto os discípulos estavam todos angustiados e apavorados: nós vamos perecer. Mas Jesus estava cheio da presença de Deus. Mesmo em meio às tempestades, ele desfrutava de segurança. Deus quer colocar você nessa dimensão, mas é preciso passar pelo preço do discipulado, na renúncia pessoal, entre a sua vontade e a vontade de Deus. Faça a opção pela vontade de Deus, mesmo que a princípio você aparentemente está perdendo, mas você vai ganhar. No jardim do Éden, quando a serpente bateu um papo com Eva, Eva foi despertada nos seus sentimentos, e quando ela olhava para aquele fruto, a maçã, estou brincando, não é maçã não, tá? A Bíblia não diz que é maçã. Algumas pessoas vê o símbolozinho da Apple lá, aquela maçãzinha mordida. Não vou comprar esse computador não, tem alguma coisa a ver com... A Bíblia não diz que era maçã. Mas Eva, ela foi despertada nos seus sentimentos. Aquela coisa se tornou agradável aos olhos, ela ficou alucinada. E ela disse, a serpente diz assim: sabe o que vai acontecer com você se você comer desse fruto? Você vai se tornar igual a Deus. Mentira. A Bíblia diz que existem caminhos que ao homem parecem bons,
mas são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final são caminhos de morte. Deus coloca diante de você hoje a porta estreita, a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. E Ele diz: entrai. Ele fala qual é a porta que você deve entrar. Mesmo que se tiver prejuízo, tiver que passar pela porta estreita, passe pela porta estreita. Ah, mas eu vou perder 1 bilhão. Perca 1 bilhão, mas ganhe a sua vida. Perca 1 bilhão, mas tenha paz. Se você não negar a você mesmo, tomar a sua cruz, Jesus diz: você nem é digno de mim. Na cruz do Calvário, Ele pagou um preço pela nossa redenção. Todos nós temos em nós a marca do pecado, a chamada para o arrependimento, para sermos conectados a Deus. Ninguém entra no reino se não for processado nisso. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. O salmista diz: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, a minha alma se tornou em sequidão de estio. Foi para o lugar deserto. Mas na cruz de Cristo tem perdão para aquele que se arrepende, para aquele que confessa, e tem as portas abertas para entrar no reino. Se coloque em pé, vamos adorar o Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Renda-se ao Espírito Santo. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa louca. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Renda-se ao Senhor, renda-se ao Espírito Santo. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei, eu também, minha cruz, até por uma coroa. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Esta palavra de negar-se a si mesmo é loucura. A essência do homem é para que a sua própria vontade seja feita. Então isso é uma loucura. A mensagem da cruz, que fala da salvação e o preço que foi pago, também é loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Diga o poder de Deus. O poder de Deus que proporciona a nós salvação. Salvação. Poder de Deus que quebra o jugo do pecado, o domínio das trevas na nossa vida. É o poder de Deus que se revela e se manifesta com o sangue sendo derramado pela nossa redenção, pela nossa expiação. É o poder de Deus que nos reconcilia com o Pai, nos traz de volta para o trono da graça. Essa é a mensagem da cruz. Eu quero orar por você que quer ter uma experiência com o poder desta mensagem, que não é filosofia. Os filósofos, com toda a ciência que tinham, não podiam compreender. Os sábios, os eruditos, os escribas não podiam compreender. Sabe por quê? Porque é impossível compreender simplesmente com a mente humana. É pela revelação e pelo poder do Espírito Santo. Se você deseja compreender, entender e receber deste poder, levanta sua mão que eu vou orar por você. Pode levantar a mão assim. Eu vou orar por você. Você vai ser revestido, tocado, envolvido por esta unção, para que o jugo e as cadeias do inferno sejam quebradas na sua vida, para que a ansiedade, a angústia e todo tipo de preocupação que tem envolvido a tua mente possam ser arrancados. É possível, é possível. Há poder na cruz de Cristo. Há poder na cruz de Cristo. Há poder na mensagem da cruz. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Seja engrandecido e exaltado o teu nome. Eu proclamo o poder que emana da cruz onde Jesus foi crucificado. Meu Deus, que este poder venha sobre toda a igreja. Que o poder que vem da mensagem da cruz, da palavra e o evangelho, alcance toda a nossa cidade, alcance o nosso estado, alcance a nossa nação. Eu chamo a unção, a virtude, o poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Agora, seja tocado pela unção, pelo poder do Espírito Santo. As cadeias do pecado sejam quebradas agora no teu interior, no nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Pai, contempla a tua igreja. Contempla, Pai, os teus filhos de mãos levantadas. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os teus pecados. O sangue de Jesus tem poder para justificar você e livrar você de toda condenação. Recebe a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Recebe agora a virtude e o poder do Espírito Santo. Seja envolvido pela graça, seja envolvido pela unção e o poder do Espírito, para a libertação plena, libertação completa. Agora, na autoridade do nome de Jesus, as forças das trevas estão sendo vencidas, as cadeias do inferno estão sendo quebradas. Seja livre agora, seja liberto, seja revestido de unção, de poder, virtude, em o nome de Jesus. Diga: em o nome de Jesus eu recebo a minha libertação. Diga: em o nome de Jesus eu recebo o perdão para os meus pecados.
em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Você pode viver livremente, sem nenhuma condenação. Todo o peso de condenação seja arrancado da tua alma. Jesus pagou um preço por você na cruz do Calvário. Diga obrigado, Jesus. Amém? Viva as duas faces da cruz. Não para a sua vontade, e sim para Deus. E receba o poder da mensagem da cruz.